Bom, hoje uma das grandes dificuldades que as escolas enfrentam está relacionada à questão do bullying. Tanto o bullying quanto o cyberbullying, que seria o bullying virtual, são dois temas que estão muito presentes na fala dos educadores, né? Na fala inclusive das pessoas. Hoje se usa o termo bullying para qualquer tipo de provocação, de agressão. As pessoas falam, ah, você está me fazendo bullying. Isso é bullying? Não, não é bullying. O bullying ele tem algumas características. Para que seja bullying, a primeira característica é que ele acontece entre pares. Então não existe bullying entre professor-aluno, aluno-professor, pais e filhos. Ele acontece numa relação de igual. Então nas relações de escola, pensando nos alunos, ele acontece entre alunos. O que muitas vezes pode acontecer, né, que inclusive os alunos ressaltam isso, é um professor levantar uma característica de um aluno na aula e por conta disso acabar depois se tornando uma situação de bullying. Uma outra característica do bullying é a repetição. Existe uma repetição e essa repetição ela tem uma frequência. A gente caracteriza como bullying quando a criança ou adolescente, né, já relata que ele sofre isso diariamente, que ele sofre isso várias vezes por dia, né, que são sempre os mesmos alunos que rebaixam, que falam as mesmas coisas para ele. Outro ponto importante, né, para nós caracterizarmos o bullying é que existem os personagens que participam do bullying. A gente tem um alvo, esse alvo que antes era chamado de vítima, né, e hoje a gente caracteriza como alvo, ele tem uma imagem de si rebaixada. O que significa isso? Não é qualquer criança, por exemplo, que é mais gordinha, que vai receber um apelido de bolão e que por conta desse apelido isso vai se tornar bullying. Para alguns alunos, inclusive, ser gordo é valor. Ele não se enxerga aos seus próprios olhos e aos dos colegas como inferior. Então, quando alguém o ofende, dizendo que ele é uma baleia, que ele pode ficar bravo naquela situação, mas não necessariamente se tornar um bullying, isso ser uma agressão pontual. Um aluno que é alvo de bullying, ele se enxerga como inferior por aquela característica, e pode ser qualquer característica, né? Alto, baixo, mais magro, mais gordo, a questão da etnia, o cabelo, enfim, qualquer característica que seja ressaltado e que ele se enxerga como inferior por ele próprio e aos olhos dos colegas. Então, uma das características do alvo é essa. Nós temos dois tipos de alvo. O alvo que a gente chama de típico, né, que é um alvo que aceita isso e fica quieto, né? E o alvo que é aquele alvo que reage. Mas como ele não tem boas estratégias de reagir, ele acaba voltando para a condição de alvo, né? O outro personagem do bullying é justamente o autor ou os autores. Normalmente o autor ele não age sozinho, ele tem sempre alguns autores secundários, né? Então alguns colegas que vão junto. O que antes a gente chamava de agressor e hoje a gente chama de autor. Esse autor, ele é um aluno que ele precisa também ter um olhar diferenciado quando nós pensarmos numa mediação e numa intervenção sobre o bullying. Por quê? Porque inicialmente a escola tem uma ideia punitiva. Os pais querem, né, que esse aluno seja punido. Por quê? Porque ele está agredindo um outro frequentemente, porque ele está rebaixando, mas esse aluno, né, essa criança, esse adolescente, ele também tem essa imagem rebaixada de si, ele tem um escalonamento de valores invertido, não é? Então o que para os outros é respeito, para ele se sente valor sendo desrespeitoso. Então a escola vai ter que também ter um trabalho com ele no sentido de favorecer com que ele se enxergue por valor, né? Ele se enxergue como alguém de valor, por ações positivas, não é? E que ele então se veja também alguém como valor e por isso ele não precisa rebaixar o outro para se sentir superior. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, por isso que ações pontuais, ações reducionistas não funcionam. A gente precisa de um trabalho muito sério em relação à intervenção do bullying. É importante que você tenha um protocolo, né? A gente tem estudado bastante sobre isso, né? Um protocolo sistematizado em que todos os personagens participem disso. Agora, só existe bullying porque existe espectador, né? Que são todos os outros alunos. Então, veja, a partir do momento em que eu não faço nada, eu sou aquele espectador passivo,
né? Por quê? Porque eu não quero me tornar a próxima vítima, porque eu não ligo para aquilo que está acontecendo, ou seja, eu não me importo. E também eu tenho aquele espectador que alimenta o bullying. Ele dá risada, ele bate palma, né? Ele incentiva aquela agressão. Então, o trabalho com o espectador ele tem que ser um trabalho coletivo com a turma. Diferente quando a escola identifica um caso de bullying e aí sim ela vai fazer um trabalho com o alvo e com o autor, com os autores, um trabalho mais sistemático, né? Para mudar, né, esse lugar de alvo e de autor nessas situações de violência. Agora, hoje em dia, a gente tem o cyberbullying, ou seja, muitas vezes o bullying que é presencial, ele acaba se estendendo também para as redes sociais, né? E muitas vezes uma situação que acontece na rede social, depois se torna um problema presencial. Qual que é a diferença do bullying para o cyberbullying? Todas as características são iguais, né? Então, existe um alvo, existe um autor, tem os espectadores que curtem, né, que comentam, existe também, né, a questão da humilhação, do rebaixamento, né, da exposição, mas você não precisa da repetição. Uma única postagem, um único vídeo, muitas vezes ele é amplificado pela possibilidade que hoje a internet, as redes sociais dão condições para que isso aconteça. Então, no cyberbullying eu não preciso que isso aconteça de forma repetitiva, mas nos estudos que nós temos feito e estudos internacionais também, há uma correspondência entre o bullying real e o cyberbullying. Então, normalmente, um acaba acontecendo junto com o outro, né? A gente nunca sabe qual que é o primeiro, mas acontece isso. Uma outra característica, né, que é importante a gente ter atenção na escola em relação ao bullying, é que, apesar de ser uma relação entre pares, há uma desigualdade de poder. A vítima não se vê, né, o alvo ele não se vê em condições de sair daquela situação. Então não adianta os educadores da escola ou os pais muitas vezes falar, vai lá e enfrenta, fala que você não é isso, não acredita no que estão te dizendo. Não é porque ele não quer fazer isso, é porque de fato ele não tem forças, ele não consegue. Então um trabalho de fortalecimento a esse aluno é importante. Muitas vezes nós vemos que esse aluno ele muda de escola e ele passa a sofrer novamente o bullying num outro contexto, justamente porque não teve um trabalho adequado de intervenção pedagógica e educativa.